Sem Bolsonaro, o Lula não vive. E ele acaba enfiando os pés pelas mãos porque ele está cego de ódio contra Bolsonaro. Senhor presidente, né? Prezado colega deputado Gilberto Nascimento, Pompeu de Matos, né? Deputados que engrandecem essa casa. Recentemente o Lula, após aí quase 2 anos de mandato, 1 ano e meio de mandato, fez finalmente a 5ª reunião ministerial. Mas tem hora de entender, dá para entender, né? Para reunir 38 ministros, né? Deve ser muito complicado. Ele poderia perfeitamente nessa reunião tratar de temas que atingem diretamente a sociedade brasileira, prezada Silvia Wayampi, como por exemplo o recorde na morte de índios Yanomamis, que eu via muito artistas chorando, cantando Salve Amazônia, temos que salvar os índios do genocídio, e agora estão quietos. Ele poderia falar do recorde de desmatamento, do recorde de déficit histórico, né, público do ano passado, o recorde de ataque a judeus, o recorde a viagens ao exterior. Primeiro ano dele, ele passou 2 meses fora, praticamente ao custo de R$1 milhão por dia, custa o Lula fora do Brasil. Poderia falar, prezado capitão Alberto Neto, da questão da inflação recorde dos alimentos. Ele prometeu picanha na eleição, tá entregando abóbora. E aí, como é que vai ficar, Lula? Isso é o que interessa ao povo brasileiro. Mas ele preferiu fazer palanque. Televisionou a reunião ministerial, né? Talvez aí inspirado no Bolsonaro, que fazia as reuniões às portas fechadas para tratar de liberdade, né? Do direito de ir e vir da população. Lula quis copiar de Bolsonaro e a pauta foi justamente Bolsonaro. Sem Bolsonaro, o Lula não vive. E ele acaba enfiando os pés pelas mãos porque ele está cego de ódio contra Bolsonaro. E ele acabou por inocentar o presidente Bolsonaro. Ele achou que estava sendo pejorativo, acusando Bolsonaro de ser um covarde e etc., porque os comandantes de força estão falando que Bolsonaro queria, mas não conseguiu botar um golpe adiante. Bem, a gente sabe que não teve nada disso. Mas na cabeça do Lula, ele acabou de falar que o Bolsonaro não foi adiante por falta de coragem. Ou seja, ele nem começou os atos executórios de um pretenso golpe, que até agora o que está se falando é sobre estado de defesa e estado de sítio, que estão na Constituição. E se isso for golpe, né, a gente tem que voltar aqui aos tempos de Dilma Rousseff, que, né, não estou falando que Bolsonaro tramou estado de defesa ou estado de sítio, mas Dilma Rousseff, de acordo com a palavra de Vilas Boas, então comandante do Exército, antes do impeachment, ele falou que Dilma Rousseff consultou os chefes das Forças Armadas para ver se era possível implementar um estado de sítio ou estado de defesa. E eu não vi ninguém falar que a Dilma Rousseff é antidemocrática, né? Porque esses dispositivos eles são constitucionais. Então, assim, sendo presidente, só nos resta aqui reconhecer que cada vez mais estamos próximos da profecia de Olavo de Carvalho, que em 2016 disse, abre aspas, quando Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para doença mental pura e simples. E ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de defender-se. Será um espetáculo deprimente, mas curativo. Então, dessa maneira, presidente, eu só tenho a agradecer ao Lula por ele próprio, da boca dele, ter inocentado o Bolsonaro de qualquer tentativa de golpe. É impossível que a gente pense que o presidente esperou sair da presidência da República quando não mais tivesse controle sobre as Forças Armadas e, a partir dali, tentasse fazer um golpe com senhoras, né, e pessoas de verde e amarelo sem nenhuma arma, que é justamente isso que aconteceu em 8 de janeiro. Nenhuma arma apreendida num domingo de janeiro de férias aqui em Brasília. Agora, é óbvio, foi uma manifestação que foi longe demais, a gente não concorda com isso. Mas dizer que Bolsonaro tentou um golpe e condenar senhorinhas a 16, 17 anos, pelo amor de Deus, né, presidente? É por isso que a gente quer colocar adiante aqui a anistia, e eu vou falar isso no próximo discurso. Muito obrigado.